Gente, olha só, a Série Campeões do Brasil hoje abre espaço para dois times, o Flamengo e o Sport Recife. Vamos começar contando a história do título do time pernambucano em 87. Naquele ano, a CBF criou um campeonato com dois módulos, o verde, com os principais times do país, e o amarelo. E deu uma polêmica danada, dá até hoje a polêmica, né? O Flamengo ganhou o módulo verde, o Sport venceu o amarelo. E depois de muita polêmica, em 2011 a CBF cumpriu ordem da Justiça Federal de Pernambuco e reconheceu o time pernambucano como o único campeão brasileiro daquele ano. Mas a mesma CBF disse entender que a divisão do título entre Flamengo e Sport, ela não contraria a decisão judicial. Então vamos relembrar agora como foi a conquista do Leão da Ilha. São 3 estrelas nacionais no escudo. A primeira veio com um objeto de valor inestimável, guardado com carinho e as 7 chaves nesta caixa preta aí. Responsável pela maior alegria e orgulho da torcida do Sport Clube do Recife em 108 anos de vida. Mas para saber por que ele é tão bem cuidado, temos de voltar a 1987. O Sport era o azarão no início da competição. Entrou como se fosse participar. 32 clubes disputaram a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 1987, divididos em 2 módulos de 16 equipes, o verde e o amarelo. O campeão e o vice dos módulos verde e amarelo se classificariam para um quadrangular final. E daí sairia o campeão brasileiro. Liderado pelo lateral Betão, o meia Ribamar e o ponta Robertinho, o Sport fez seu papel na primeira fase e venceu os 2 turnos no seu grupo. Na semifinal do módulo amarelo, o adversário seria o temido Bangu, de Castor de Andrade. Semifinais, módulo amarelo do Campeonato Brasileiro, Bangu Sport. O Bangu, naquela época, as pessoas daquela época se lembram, fazia medo a qualquer clube do Brasil, Flamengo, sei lá quem for. No primeiro jogo em Moça Bonita, no Rio, vitória do Bangu, 3-2. E o time carioca jogaria por empate no Recife. Essa guerra é paz, Brasil! Um torcedor soltou uma pedra, alguma coisa lá, e bateu na cabeça do Castor e acabou sangrando. Você já viu, traduzido isso para dentro do campo, você já viu como começou. Vitória por 3-1, vaga na final. O rival na decisão seria o Guarani, vice-campeão brasileiro de 86. Em Campinas, vitória do Guarani, 2-0. Na Ilha do Retiro, vitória do Sport, 3-0. Como o saldo de gols não era critério de desempate, a decisão do Campeonato Brasileiro, módulo amarelo, será nas cobranças dos tiros livres direto na marca do pênalti. Ninguém errava pênalti. Todo time bateu e não errava. Os jogadores já estavam batendo pênalti de novo, já ia repetir pela 3ª vez cada jogador. E aí eu estava com o presidente do Guarani de lado, eu disse, é um absurdo submeter nossos jogadores a isso, vamos dar por empate, somos 2 campeões, vamos dividir o título. Plenamente de acordo, porque estava já cansado de assistir a esse espetáculo deprimente. Veio uma ordem de que o jogo estava terminado, não era para bater mais pênalti. Eu não cumpri a ordem. Chamei o meu lateral, que era o Betão, falei, vai lá e bate o pênalti. Depois que você bater, aí pode terminar. Porque o último a bater o pênalti foi o Sport. Então o Sport não se recusou a bater. Se alguém vai se recusar, seria o Guarani. E foi isso que aconteceu e foi isso que foi a sorte. E aí a CBF não tinha alternativa. Deu o título no modo amarelo ao Sport. Segundo o presidente Márcio Braga, não virá ao Recife. O Márcio Braga está realmente expondo uma equipe de tradição e que é até orgulho do Brasil todo. Todos nós brasileiros já torcemos pelo Flamengo, torcemos pelo Flamengo, torcemos pelo Flamengo. Eu queria muito ter visto o Sport jogar com o Flamengo. Era muito difícil ganhar para o Sport. O Sport não perdia para ninguém. No primeiro jogo em Moça Bonita, no Rio, vitória do Bangu, 3-2. O Bangu, naquela época, as pessoas daquela época se lembram, fazia medo a qualquer clube do Brasil, Flamengo, sei lá quem for.
Os 13 clubes viraram 16 e formalizaram o campeonato com o aval da CBF. Mas durante a competição, a CBF reuniu outro grupo de 16 clubes, organizou outro campeonato e o chamou de Módulo Amarelo. Batizou de Módulo Verde a Copa União e determinou que houvesse um cruzamento entre os 2 primeiros colocados de cada módulo para determinar os classificados para a Libertadores. Nem pensar, dizia a turma do Módulo Verde, isso não estava no regulamento da competição, alegavam. Em 1987, a CBF abdicou de fazer o Campeonato Brasileiro de Futebol. Abdicou por falta de dinheiro. Não tinha como pagar as passagens e as hospedagens dos clubes como fazia até então. Em função da não realização desse Campeonato Brasileiro de 87, um movimento dos 13 clubes de maior torcida do Brasil reuniu-se e fundou o Clube dos 13, e este Clube dos 13 resolveu fazer a Copa União, com o patrocínio da Varig, da Coca-Cola, da Rede Globo de televisão. Quando a Copa União estava montada e ia começar, e já cercada de grande sucesso, a CBF se deu conta da bobagem que havia feito e, em parceria com o SBT, inventou de fazer o Campeonato Brasileiro, de chamar a Copa União de Módulo Verde e o outro grupo que ela criou de Módulo Amarelo, com 16 clubes que não estavam na Copa União. A Copa União era disputada por esses 13 grandes. Os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas, os 2 do Rio Grande do Sul, Bahia e mais 3 que foram convidados, tá? Santa Cruz, enfim. E aí a CBF quis que houvesse um cruzamento do campeão e vice do Módulo Amarelo com o campeão e vice do Módulo Verde. Coisa que o Clube dos 13 disse que não aconteceria. Era a posição oficial do Clube dos 13. Houve uma reunião que o Eurico Miranda foi, em nome do Clube dos 13, e topou o cruzamento, foi imediatamente desautorizado pelo Clube dos 13. Então, em nenhum momento, o Clube dos 13 cogitou de fazer este cruzamento, porque não respeitava que, depois de tudo já montado, a CBF viesse na esteira disso aí. Bom, esse módulo amarelo, para você ter uma ideia, o módulo verde foi decidido entre Flamengo e Inter, e o Flamengo foi campeão, e o Brasil inteiro saudou o Flamengo como campeão brasileiro. O módulo amarelo foi decidido entre Guarani e Sport, num jogo na Ilha do Retiro, que quando estava 11-11 nos pênaltis, os 2 presidentes resolveram que os 2 eram campeões, iam dividir a taça. Os 2 presidentes, para você ver o nível de seriedade do módulo amarelo. Decidiram isso. Ah, não, somos 2 campeões. E quiseram depois, a CBF quis, que houvesse a disputa entre os 4 para definir o campeão brasileiro daquele ano e os representantes do Brasil no Libertadores. Flamengo e o Inter não se passaram a fazê-lo, a CBF decretou. Moreninha que está dominando, desacatando, agora pelo intrudo. Moreninha que está dominando.